E aí pessoal, fala galera, nós de volta aqui com um outro vídeo aqui, agora falando de um CD player aqui que nós estamos fazendo manutenção, é o Creadisc CD player by Creaton. Bom, eu não conhecia essa marca aqui, né? Essa marca aqui, o Sandro me trouxe ele, né? E eu fiquei conhecendo ela, ele falou que ela é responsável faz as caixas acústicas chamadas Etalon. Diz que são muito boas. Eu ainda não tive a oportunidade de ouvi-las, mas quero poder ouvir elas, tá? Bom, vamos falar desse CD player aqui. Bom, ele chegou aqui, o que estava acontecendo? O que acontece com muitos CD players, ele estava girando o disco, gira, ele movimenta o canhão, mas ele movimenta aqui, mas ele não consegue fazer a leitura. Bom, como eu disse lá num outro vídeo meu lá falando do Denon, eu falei que a regulagem do canhão, se você não sabe o que você está fazendo, é melhor não fazer. A chance de você danificar ele, ou seja, você perder ele é muito grande. Então assim, esse aqui infelizmente já tinha sido mexido. Nós temos aqui a placa de controle aqui que vai embaixo, né? Responsável pelo movimento do canhão, responsável propriamente pela leituras, vamos dizer assim, é o que recebe os dados, né? Que ele faz a leitura da informação, né? Que está gravada no CD, ou seja, dos zeros e um lá, e ele faz essa transformação aqui, né? Ele tem os receptores aqui e tal, enfim. Tá aqui, essa aqui é a placa dele. Essa placa aqui, vocês podem ver aí, ó, já tem os capacitores novos, eu tive que trocar. Tinha alguns capacitores com problema e tal. Não tem muito assim, não tem muito o que fazer, não dá pra você trocar simplesmente os que estão com problema. Você tem que trocar todos. Isso infelizmente é assim mesmo, porque é como você pega um equipamento antigo e fala, vou trocar só os capacitores da fonte. Aí você dá um novo fôlego pro equipamento, quando ele entra em funcionamento ele acaba danificando outros que já estavam cansados, então não tem jeito. E esse equipamento aqui não é um equipamento tão novo assim, né? Já é um vintage praticamente, então assim, ele já está cansado mesmo. Então essa aqui é a placa de controle, essa aqui é a unidade de leitura, depois eu vou falar aqui do leitor. Aqui as teclas aqui, né? Olha que teclas bacanas, olha só, parece até aquelas calculadoras antigas. Não é aquelas teclas sem vergonhas que você aperta com o logo ela tá falhando. Bem bacana isso aqui. Aqui o display, né? O display com os chips aqui, responsável por memória, programação, enfim, né? O programa do display, né? E essa aqui é a placa. Aqui com a fonte principal, fonte da parte analógica. E aqui nós temos aqui as fontes aqui nós temos 5 e 9, se eu não me engano, isso, 5 e 9 que vão para o leitor, e aqui essa tensão aqui é 12 que vai pro LCD, olha eu falando LSD é outra coisa. Bom, isso aqui, essa placa ela precisa ser trocada os capacitores. Algum técnico já tinha fuçado nela aqui, tá? Então assim, dá pra ver aqui por baixo aqui, ó, olha o tipo de soldagem, sabe? Então um técnico bem com uma mãozinha bem sutil já tocou aqui. Sorte que é uma placa boa, ela resistiu, né? Porque dependendo da placa que já levanta todas as trilhas. Esse é uma coisa que eu acabo não pegando muito o equipamento pequeno e tal para consertar, assim, amplificadorzinho, então. Geralmente esses caras da China aí, se passou por algum técnico aí, não falando, né? Claro, tem técnicos e técnicos, mas enfim, os caras já colocaram aí o ferro de solda de cento e não sei quantos watts aqui, arrancou e rebentou tudo com as trilhas. Aí não tem o que a gente fazer, né? Mas você veja aqui, ó,
Veja que os capacitores já foram trocados, aí colocou um capacitor de cada... Porque esses dois aqui, na verdade esses capacitores aqui, eles podem ser... ter mais ou menos a mesma capacidade. O que acontece é que colocou cada um de uma tensão e tal. Porque a tensão aqui, aqui ela chega a 20 alguma coisa, perto, um capacitor de 25 aqui volts até daria, mas ele fica muito perto, né? Pode ver que aqui ele tem de 40, né? Então aqui o ideal é colocar um de 35, né? Que é um tamanho mais comum, 35 volts. E os daqui podem ser, esses aqui podem ser de 25, porque aqui a tensão é bem mais baixa aqui, né? Esse equipamento é interessante, ele tem aqui o transformador, né? Os secundários todos separados, né? Então ele não vem fazendo o ajuste em cascata. Então tá tudo separadinho, bonitinho, é bem feito, bem interessante. Esse equipamento aqui é um equipamento feito na Hungria, né? Olha só que bacana, olha o gabinete dele. São 2 milímetros. Aqui acho que não vai dar pra ver no meu multímetro. No meu multímetro, olha, no meu paquímetro aqui, que esse paquímetro aqui é uma herança, era do meu pai. Esse paquímetro aqui é dos anos 70, ele já tá bem gastinho, coitado. Até o nome ali, o Mitutoyo, já sumiu. Tem 2 milímetros, é um puta gabinete legal. Então assim, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que trocar essa unidade aqui. Essa unidade aqui é uma Van 1250, a Van 1250, desculpa, a Van 1250, ela é uma unidade muito usada, tanto em players de ponta como em players mais baratos. Então o que acontece com isso? O preço dela é interessante, porque é lei da oferta e da procura, óbvio. Sai muito, então o preço é bom. Você compra por uns 100 reais. O problema é que assim, como muita gente fabrica, eu andei lendo dos fóruns aí, diz que a chance de você comprar uma com problema é 50-50, então, né, isso é meio complicado, mas enfim, né, se der problema a gente tem que devolver e pegar outra, tá? Nós vamos ter que trocar isso, eu vou terminar a troca desses capacitores aqui, esses aqui, como eu disse, eu já tinha feito. Eu vou fazer a troca desses capacitores. A ideia aqui talvez fosse fazer fazer um dumping aqui um amortecimento aqui no gabinete. Pô, fala assim, pô, você tá inventando um homem. Bom, os players de ponta, alguns, sei lá, Revox, alguns deles, os de ponta já vinham com isso, tá? Ou seja, um polipropileno, alguma coisa do tipo, como uma borracha um pouco mais rígida, colada aqui para diminuir a vibração, né? Além do peso ser muito importante quando a gente fala de leitores, né? Leitores com um CD, né? Player ou um próprio toca-discos, onde você tem um disco girando. O peso, né? O peso, a estabilidade desse leitor é muito importante, né? Pra eliminar vibrações e coisas do tipo. Então, isso acaba fazendo uma diferença, né? Por isso que esses leitores mais baratinhos, de plástico e tal, não é aquelas coisas, né? Não só por isso, claro, né? São N fatores, mas isso seria uma das coisas, tá? Aqui eu já tinha mostrado aqui, né? O painel, bem interessante. Veja, e ele é um tamanho bem legal, é um aparelho bem legal. Ele montado, ele sobra assim, não tem, as coisas não estão amontoadas dentro dele. Ele tem bastante espaço, né? Aqui a gente colocar só para ver aqui. Isso aqui, é basicamente isso, né? Porque isso aqui vem aqui. Então assim, e o transformador. Então assim, veja, não estão as coisas amontoadas, é um aparelho bacana, que de repente pode até receber algum outro tipo de modificação, quem sabe um circuito valvulado na saída. Como eu disse, infelizmente a gente tem que trocar a unidade, que ela foi pro vinagre, né? Essa aí infelizmente morreu, mas
Bom, uns 100, 105, R$ 110, 105, tá? Então não é o- ele tá, como eu disse, o movimento tá funcionando, ele funciona, roda o disco, é, tá com os sensores em dia, ou seja, quando você aperta para abrir, você usa a tecla aqui para que abra o CD, ele espera parar o disco, vê que parou, abre, quer dizer, ele tá todo perfeito, tá? Mas a gente vai ter que trocar isso. Bom, eu vou deixar aqui no vídeo, eu vou deixar o link com as fotos de como ele tava e troca do capacitor, das coisas que eu já fui fazendo. Vou deixar aqui o link com as fotos. E aí o próximo vídeo que eu voltar, já vou voltar com ele com todos os capacitores novos e com a unidade nova e com ele funcionando pra gente ver como ficou. Tá certo? Pessoal, quem gostou do vídeo aí, dá um joinha aí, por favor. Se você não é inscrito, se inscreva no canal aí, tá? Até para promover aí nossos vídeos, tá certo? Valeu, pessoal. Obrigado e um abraço.